Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse especial Direito e Harry Potter. Hoje a gente vai falar de um tema bastante complexo, mas de maneira muito simples, que é responsabilidade civil. Como que seria essa responsabilidade civil? A responsabilidade civil tem muito a ver com o direito de indenizar. E o nosso foco vai ser o caso do Cedrico, porque ele morreu sob a responsabilidade de Hogwarts. Então, será que o pai dele não teria algum direito de indenização? Aí fica a dúvida do vídeo de hoje. Mas antes da gente começar a falar um pouco mais sobre responsabilidade civil e a lei brasileira, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem na página para não perder mais nenhum vídeo, mais nenhum especial de Direito e Literatura. E tem mais vídeos, sempre todo mês a gente faz de algum tema diferente, de algum livro diferente. Se você tiver alguma sugestão, deixa nos comentários, são sempre muito bem-vindos. Compartilha lá com seus amigos bruxos também o vídeo. E vamos lá, vamos começar a falar um pouco de responsabilidade civil. A gente tem que começar a pensar que ao longo da leitura da série de livros, a gente verifica que existem muitas mortes de alunos em Hogwarts. Os pais, eles deixam os filhos em Hogwarts, mesmo sabendo que existem várias mortes que acontecem por séculos e séculos. E aí a gente fica se perguntando, será que eles ganham alguma coisa, alguma indenização quando os filhos deles morrem? E aí fica a questão, será que o pai do Cedrico poderia ter pedido alguma indenização? Ou até mesmo os pais na época da Murta, que morreu por conta do Voldemort, você sabe quem? Na época em que ele ainda era aluno. Será que existe alguma responsabilidade da escola com os pais? Aí que a gente vai começar a pensar um pouco mais. O Cedrico, ele, no contexto dele, que vai ser o foco do vídeo, ele estava no ambiente escolar, ele estava representando a escola junto com o Harry no campeonato lá Tribruxo, torneio Tribruxo. E aí, ele, em uma das provas, na terceira prova e final, ele caiu numa armadilha esquematizada por você sabe quem e acabou sendo morto. O Harry não foi morto, mas ele acabou sendo morto no meio de todo esse embalo pelo você sabe quem. E aí fica uma questão, ele estava sob a guarda da escola, ele não estava sob a guarda dos pais. Mas a partir de qual momento em que Hogwarts poderia ser responsabilizado porque não foi um professor que matou? Foi um terceiro que matou, por mais que o Cedrico estivesse na escola. Hogwarts ainda poderia ser pedida, os pais poderiam ainda pedir alguma indenização em face de Hogwarts. O dever de indenizar, isso é, a responsabilidade civil, ela acontece quando alguém, por ação ou omissão, voluntária ou não, causou dano para outra pessoa. E existem algumas pessoas ou instituições que têm uma responsabilidade especial, que a gente chama de responsabilidade objetiva. Se vocês lembram no vídeo sobre Azkaban, responsabilidade objetiva é aquela que não precisa comprovar dolo ou culpa, vontade ou não vontade de cometer alguma coisa. Então, quem são essas pessoas? Os pais, quando estão tomando conta dos filhos, as escolas, quando estão tomando conta dos filhos de alguém, dos seus alunos, tutores com os animais, por exemplo, e assim vai uma lista exaustiva. Mas, por que acontece essa transferência? Da onde que sai o direito dos pais e vai para a escola? Os pais, eles têm o dever de vigilância, isso é, eles devem vigilar, cuidar, zelar pela saúde e pelo bem-estar dos seus filhos. Mas o dever de vigilância, ele tem um certo limite. Por quê? Porque os pais não conseguem estar 24 horas onipresentes olhando pelos filhos. Então, esse dever de vigilância, ele é suspenso e transferido para a instituição escolar. Então, a instituição escolar, ela começa a ter as mesmas responsabilidades do dever de vigilância que os pais. Porque tem uma ruptura no dever de vigilância dos pais com relação ao que acontece dentro da escola. E quando a confiança que os pais depositaram nessa transferência do direito de vigilância é quebrada, surge o dever de indenizar. Até porque tem uma quebra de expectativa do que deveria ter sido cumprido pela escola com relação aos pais, que era pelo menos manter os filhos vivos. Então, a
a instituição escolar, ela acaba sendo responsabilizada de maneira objetiva, sem precisar comprovar se ela teve culpa ou não, intenção ou não. E isso se estende tanto quanto terceiros fazem alguma coisa com os alunos, ou quanto os alunos fazem com os alunos, que é o caso de Você Sabe Quem quando ainda era aluno. Então, tem que pagar pro pai do Cedrico. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre dano moral, que é uma questão muito polêmica, mas é dentro desse contexto da morte do filho. E dever de indenizar. Até 1988 não era reconhecida na lei o dever de indenizar por morte de uma criança. Então, se os pais perdiam o filho de 5 anos, eles não teriam nenhum direito a dano moral. E o tribunal ficou bastante incomodado com essa situação. E aí eles fizeram um malabarismo jurídico para que os pais conseguissem receber um dinheiro em decorrência da morte dos filhos, porque eles também não tinham direito nem a alimentos. O que é alimentos? Alimentos são prestações periódicas destinadas, pode ser em dinheiro, destinadas à sobrevivência de uma outra pessoa, da pessoa quem recebe. Por isso que a gente fala muito de alimentos no direito de família, da questão da pensão alimentícia. Alimentos é um dinheiro para a subsistência da pessoa. E os pais, quando morre um filho, por exemplo, se o filho trabalha, ajuda em casa, eles têm direito a receber alimentos. E aí, como foi esse malabarismo jurídico? A jurisprudência é o entendimento consolidado dos tribunais. Ela entendeu que com 16 anos, essa criança que morreu, ela trabalharia e ajudaria em casa, ganhando um salário mínimo, e que ficaria em casa por volta dos 25 anos. Então, era com base nesse cálculo e eles pediam um dano moral. Hoje não precisa mais fazer isso, já é reconhecido dano moral e alimentos para os pais que perdem os filhos, mas essa questão ainda pode valer para famílias de extrema baixa renda. Mas é esse o vídeo, espero que tenha acrescentado bastante e que a gente entenda um pouco o que aconteceria se fosse na lei brasileira. Me falem nos comentários se não foi interessante a lei brasileira. Contem lá o que vocês estão achando desses vídeos. E não esqueça de curtir, de se inscrever no canal. Compartilha com seus amigos aí do mundo de Harry Potter, porque eu sei que todo mundo adora dividir coisas de Harry Potter. Eu mesma fico mandando vários memes. Mas é isso. E muito obrigada e uma ótima leitura para todo mundo.